Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero pedir até permissão aos irmãos para pararmos um pouco no texto da primeira carta de Pedro, né? Próximo domingo a gente continua, viu? Como hoje é ceia, nós vamos falar sobre Coríntio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, assim o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe de uma forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. As demais coisas eu ordená-la-ei quando eu for ter convosco. Podem sentar. Nós sabemos que a igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, através do evangelismo que ele desempenhou nas suas missões, pregou o evangelho, e a cidade de Corinto abraçou esse evangelho, e muitos se converteram ali, e formou-se uma igreja, e a igreja de Corinto cresceu. A cidade de Corinto era uma cidade muito desenvolvida, muito rica, porém era uma cidade mista. Em que sentido? Existia pobres e existia ricos. A igreja de Corinto também era dessa mesma forma, existia pobres e ricos, e foi criado a festa ou o culto do amor, aonde os mais ricos, os que tinham mais condição,
escolhia um dia, não sei se era por mês ou era por semana, levavam para a igreja os alimentos da sua casa, para esperar os mais pobres, quando viessem, se alimentar. Era como uma forma de cooperação, né? É como se ele dissesse assim: gente, vamos fazer assim, a gente vai trazer, cada um traz um prato de comida, e vamos chegar na igreja e vamos botar na mesa, deixar lá. Quando o último irmão chegar, a gente fecha a porta e vamos nos banquetear todo mundo. Aqueles que não, porque uma boa parte dos crentes de Coríntio eram escravos, eram pessoas que não tinham condição alguma de se alimentar de uma forma satisfatória, e esperavam ansiosos por esse dia, porque antes da ceia do Senhor, antes da ceia, tinha o jantar primeiro. Eles jantavam, depois do jantar, aí tinha a Santa Ceia. Então, a igreja de Corinto estava tudo bem, até aí tudo bem. Mas começou a acontecer coisas dentro daquela comunidade, em que algum grupo de crente fiel não achou aquilo certo, e mandaram uma carta para Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele escreve aqui na sua carta, capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há briga entre vocês. Então, a família de Cloé era uma família, era um grupo de crentes que congregava em Coríntio, que começou a ver que a coisa estava saindo fora do padrão do que o título estava dizendo, festa do amor. Não estava tendo o amor que deveria ter naquela festa, porque muitos cristãos que tinham mais condição, que trazia os seus alimentos e botava na mesa, não estava mais se comportando como deveria, esperando pelos menos favorecidos. Porque os irmãos que eram escravos, que congregavam em Coríntio, eles não podiam sair a hora que quisesse da casa do patrão. Tinha que esperar terminar o serviço, organizar a casa todinha, para o patrão liberar aquele irmão para ir à igreja. Então eles sempre chegavam atrasados. Então os irmãos que tinham mais condição, que traziam seus alimentos, que colocavam sobre a mesa, eles não estavam com paciência mais de esperar, e começavam a comer aqueles pratos que eles traziam, começavam a comer e a beber, e quando os irmãozinhos chegavam no final, já não tinha mais nada. Aí a família de Cloé mandou a carta para Paulo, comunicando que aquela igreja que Paulo havia fundado, e que era uma igreja que tinha tantos aparatos, né? Eu até queria que o irmão botasse aqui, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Vamos ler o que é que Paulo escreve sobre a igreja de Coríntio. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Isso é Paulo escrevendo para os coríntios. Veja o que é que Paulo fala da igreja. Porque assim como testemunho, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Tem uma pausa aí. Veja que a igreja de Corinto não era uma igreja leiga, era uma igreja que tinha conhecimento. Paulo passou muitos anos lá ensinando a verdade do evangelho, e os irmãos de Corinto abraçaram essa verdade e praticavam essa verdade. E a igreja de Corinto recebe aqui muitos elogios de Paulo nesses textos aqui. Aí vamos aqui, ó. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhe falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja florida. Os crentes falavam língua, os crentes profetizavam, era dom de revelação, era dom de cura, era dom de profecia, era uma bênção a igreja de Corinto. Mas vamos lá, ele também os confirmará
até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro, a igreja de Coríntio não era uma igreja leiga. Era uma igreja que tinha sabedoria, que tinha conhecimento, que tinha dom, que tinha poder, que tinha unção. Mas a igreja de Coríntio, mesmo tendo todos estes aparatos espirituais, era uma igreja que estava praticando um ato que Paulo chegou e disse: sobre isso que eu estou ouvindo de vocês, não louvo, não elogio, não acho bonito, é ridículo, é vergonhoso. Uma igreja igual a vocês, conhecedora da verdade, está praticando esses tipos de coisas que eu tenho ouvido através da família de Cloé. Ou porventura eles estão mentindo? Aí Paulo diz aqui: nisso que direis, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Ao invés da igreja de Coríntio ir melhorando com a festa do amor, carinho, abraço, união, perdão, compreensão, um ajudar o ao outro. Não, irmão, vamos comer agora não. Vamos esperar o irmãozinho Oneríssimo. Ele vai vir, ele não chegou ainda não, ele está trabalhando ainda, ele vai voltar. Quando ele chegar, aí a gente começa a banquetear. Vamos esperar a irmãzinha Cloé chegar. Quando ela chegar, a gente vai nos banquetear. Não, eles comiam, estavam nem aí. Aí quando chegava a irmãzinha, o irmãozinho que era escravo, que trabalhava na casa dos patrões, chegava atrasado, a mesa já não tinha mais nada para comer. E aí o que era que acontecia? A festa do amor se tornava na festa do egoísmo, aonde cada um por si, aonde cada um que enchia a sua barriguinha, né? Tomava tanto vinho que se embriagava, ficava tudo falando besteira, agarrado com o outro, porque o vinho que eles traziam era para ser repartido entre todos, mas um só tomava 4, 5, 6, 10 copos de vinho, até não aguentar mais. Aí Paulo disse: eu vou elogiar vocês? De forma alguma, porque esse ajuntamento de vocês aí não está sendo para melhor. Eu pensei que ia ser uma coisa boa, que a cada dia fosse crescendo, cada dia o amor fosse se crescendo, mas não, eu estou vendo que está ficando pior. Aí ele diz aqui: porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam, o que é que tem na igreja? Dissensões. Era política, era debate, era confusão, era um irmão falando outro. Havia facções dentro da igreja de Coríntio. Um era por Paulo, era a facção de Paulo, a facção de Apolo, a facção de Pedro e a facção de Cristo. Era 4 grupos separados dentro da igreja. E esses grupos, quando se juntavam, numa hora dessa que era para estar todo mundo confraternizado, eles iam debater, discutir. Era confusão dentro da igreja, era contenda de um irmão contra o outro, ao ponto de um querer processar o outro de justiça. Era guerra dentro de Coríntio. E era uma igreja cheia do conhecimento, cheia do poder, aonde os dons não faltavam, aonde os crentes falavam língua, marchava, pulava, falava em mistério. Mas cadê o temor? Porque se não houver temor, não tem santificação não, irmão. Ninguém pode ser santo de si mesmo não. Nós somos santificados em Cristo. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é colocar-se na posição de um servo de Deus, reconhecendo a sua soberania, e que nós somos comprados por um bom preço. Então a igreja de Coríntio perdeu o referencial do que significava o amor, a partilha. Aquilo que começou bem, agora estava virando uma bagunça, né? É como a Santa Ceia na igreja evangélica. Os crentes, antigamente, no meu tempo, a gente tinha um medo tão grande de perder uma ceia. Eu mesmo tinha, não vou mentir. Eu perder uma ceia era como se alguém tirasse a minha vida. Queria não. Mas o tempo está passando,
E eu vejo crente hoje se punindo para não tomar ceia, se ausenta do culto da ceia e não dá nem satisfação porque está ausente. Está nem aí, ó. Pastor é nada, não é ninguém. Se o pastor quiser saber de alguma coisa, me procure, porque eu mesmo vou falar nada. Ele tem a obrigação de me procurar. É desse jeito que está acontecendo nas igrejas hoje. No meu tempo que eu me converti, eu tinha um respeito tão grande pelo meu pastor. Se acontecesse alguma coisa, assim que eu chegasse na igreja, eu procurava logo ele para comunicar o que estava acontecendo comigo. Pastor, me perdoe, eu não pude estar aqui tal dia por isso. Eu tinha aquele temor. Hoje está o inverso. Hoje eu procuro crente na igreja e não vejo. Aí quando de repente eu encontro o crente, sabe aonde? Na feira. Aí passa por mim, baixa a cabeça assim, ó. Podia muito bem chegar perto de mim, senhor pastor, olha, eu não estou vindo ao culto, por isso, não dá nem satisfação. Aí tem tempo para tudo, tem tempo para passear, tem tempo para fazer feira, tem tempo para ir para o mercado, para comprar roupa, para comprar sapato, para ir para shopping, para praia, para ir para todo canto. Só não tem tempo para vir para a igreja. E já tem crente que você chega e diz assim: meu irmão, o que está acontecendo, minha irmã? Já faz 2 ceias que a senhora não vem. Não, eu estou orando. Quando Jesus mandar, eu venho tomar ceia. Incrível como hoje o evangelho está mudado. Cadê o princípio da sabedoria? Aí a Bíblia diz que pessoas assim são incautas de conhecimento. Pensa que tem sabedoria e não tem. Pensa que tem, porque não tem temor. Se o temor é o princípio, eu, para poder dizer que sou sábio, eu tenho que ter pelo menos o princípio. Para eu dizer que eu tenho uma casa, eu tenho que ter pelo menos começado o alicerce. Então, se eu quero ser sábio, a primeira coisa que eu tenho que ter é o temor. Então, não havia temor mais na igreja de Coríntio. Ninguém estava aí, nem aí para o seu irmão, para o seu parente, estava nem aí. Comia, enchia sua barriga e ia para casa. Por isso que Paulo diz: quando vocês comem antecipadamente, vocês comem a sua própria ceia. Aí sabe o que é que acontece? Enquanto uns têm fome, os outros se embriagam. Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo aqui, ele não economiza repreensão. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ele chega bem claro: vocês não têm casa para comer, não? Se tiver com fome, toma em casa, rapaz. Ele podia passar a mão. Não, gente, não tem paciência. Eu sei que tem hora que você se estressa, porque o irmão chega depois de 1 hora. Aí fica esperando, você com fome, aí você vai e come logo. Não, ele foi duro. Por que ele foi duro? Porque a igreja de Corinto não era uma igreja leiga. Eles sabiam o que estava fazendo. Quando um crente erra consciente do que está fazendo, ele não tem que ser alisado, não. Ele tem que ser repreendido mesmo, duramente, para criar vergonha, para aprender a ser um crente de verdade, se é que quer ser. Se não quiser, vá para o mundo. Você está perdendo tempo no evangelho. Amém, irmão? Aí Paulo continua aqui: porque antes de tudo, disseram-me que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões e contenda. Eu sei que isso não é em todos, não, é em parte. Mas até importa que haja heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. E Paulo quer dizer o quê? Isso que eu estou sabendo não veio através de um fofoqueiro, não. Veio através de alguém que está incomodado com isso que está acontecendo no meio de vocês. Porque Deus permite que essas coisas aconteçam para que os fiéis se manifestem. A igreja não tem que ficar calada diante de uma coisa errada, não. Paulo ficou besta, como era que a igreja de Coríntio se calava diante de um pecado de fornicação no altar. O cara tendo relação sexual com a sua madrasta, e a igreja sabia e todo mundo ficou calado. Paulo disse: mas eu, não estando presente, mas mesmo ausente em espírito, determino que o tal que isso pratique seja entregue a Satanás. Está pensando que ele alisou? É? Porque a igreja de Coríntio não era leiga, não, irmão. O escritor aos Hebreus disse que quando você pratica uma coisa errada, tendo consciência plena de que aquilo está errado, a Bíblia diz que não tem perdão mais não.
Por que não tem perdão? Porque o seu coração já está enraizado pelo mal, já está totalmente dominado pelo mal, e você não consegue se arrepender porque você acha que aquilo ali está certo. Tem gente que diz na minha cara: mas é assim, pastor, quer me ensinar. Às vezes o cara quer me ensinar, a pessoa quer me ensinar. E irmão, é assim? Amém. Quando na realidade a pessoa é a primeira que está errada. Então, era isso que Paulo estava se referindo. Paulo estava dizendo à igreja de Coríntio que ele não aceitava aquilo dali como uma virtude, não. Aquilo era uma vergonha para eles que eram cristãos, que eram conhecedores da verdade. Essa nossa igreja aqui, ela pode ter tudo, pode faltar tudo, mas palavra não falta não. Aqui, como eu disse, para se batizar é 3, 4 meses de ensinamento. Para um crente aqui ser um obreiro, passa por um ensinamento de obreiro. Para ser ungido a diácono, passa pelo ensinamento de diácono. Para ser presbítero, passa por um ensinamento de presbítero. Ninguém aqui é leigo. Todos sabem e conhecem a verdade. Se não faz é porque não quer fazer. Se não obedece é porque não quer obedecer, mas sabe a verdade. Aí depois quer que seja alisado. Não, pastor, o senhor não pode dizer isso com o fulano, não. O senhor não pode falar assim, não, pastor. Tem que ser, o senhor tem que maneirar. Maneirar? Olha aqui, ó. Paulo aqui metendo aço na igreja de Coríntio. Tá nem aí. Porque o fiel, ele disse: é necessário às vezes que apareça heresia no meio de vocês. Deus, ele quis dizer assim: Deus está permitindo essa bagunça, essa heresia, essa dissensão, para poder separar o fiel do infiel. Porque quem é fiel não suporta não. A igreja de Éfeso, entrou um grupo lá na igreja de Éfeso, pregando um evangelho diferente daquele que eles aprenderam. E disseram: não, está errado. Está errado, doutor. Isso aí está errado. Aí lá no Apocalipse o Senhor diz assim: tu os achastes mentirosos. Eram a sinagoga de Satanás, disfarçada de judeu. Entraram lá pregando sobre a cultura judaica, que era o único meio de salvação, era a prática judaica. E Paulo havia pregado que a salvação era através da graça. Aí os irmãos de Efésio disseram: aqui vocês não ancoram não, meu filho. Aqui você não tem oportunidade não, pode cair fora. A igreja ela tem que estar atenta. Ela tem que estar atenta. Porque a Bíblia diz que existe o pastor e o lobo. E o mercenário, melhor dizendo. O pastor e o mercenário. A igreja ela tem que estar atenta à voz do pastor e ter cuidado com o mercenário. O mercenário ele não tem compromisso não, porque ele é mercenário. Ele está sendo pago para trabalhar. Já o pastor é o dono. Ele é aquele responsável direto. Então a igreja ela conhece a voz do seu pastor. Quando Satanás lhe oferece uma coisa, ela diz: não foi assim que eu aprendi não. Foi assim não. Está errado. Está errado. Quando um crente, por exemplo, um crente de uma igreja que tem ensinamento, se topa até com o mesmo crente da mesma igreja, que tem um pensamento contrário, porque hoje está assim, olha. Antigamente os crentes liam a Bíblia para conhecer a verdade. Aí Satanás enche a cabeça de mentira e de heresia. Porque o diabo ele é muito astuto, ele fica observando o comportamento da pessoa. Aí depois Satanás começa a usar essas mesmas heresias que essa pessoa absorve e joga na mente dessa pessoa e cria uma verdade em cima de uma heresia. Aí a pessoa termina ficando entre dois pensamentos. E Satanás é quem está trabalhando justamente nessa área aí. Por isso que Paulo diz assim: é necessário que apareçam as heresias para que o fiel ele percebe logo: não, isso está errado. Está errado. Que conversa é essa? Onde é que existe isso? Não, está errado. Que prática é essa? Onde a Bíblia condena plenamente? Não, isso aí é coisa de Satanás. Então é isso que Paulo está dizendo: irmão, a heresia existe, mas vocês precisam se opor a ela. Porque na verdade aqueles que se opõem são aqueles que amam e abraçaram a verdade. Amém? E Jesus disse: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Aí Paulo continua aqui. De sorte, versículo 20, que quando vos ajuntais no lugar, quando vocês congregar no lugar, se unir, se juntar todo mundo no lugar, não é para comer a ceia, porque há uma diferença. O que é que ele quer dizer aqui? Se vocês trouxeram comida para repartir com todo mundo, por que é que vocês estão comendo antecipado? Por que é que vocês estão se adiantando? Isso aí não é para vocês comer, é para vocês compartilhar com os que não têm. Isto é a base do amor. Isso é a base da festa do amor ágape. É repartir com aqueles que não têm. E não comer a sua ceia. Porque se for para comer a sua ceia, então come em casa. E não traga para a igreja com o intuito de querer repartir e comer sozinho e deixar os irmãos sem nada. Vocês estão entendendo, irmão, como era o processo? Isso era grave, né? O cara trazia, não, porque o irmão vai comer agora, irmão? Vou. Mas irmão, você não vai esperar não os irmãos chegar? Não, vou não. É meu? Foi eu que trouxe. Essa macarronada quem trouxe fui eu. Mas irmão, mas a gente está todo mundo esperando os irmãos chegar, irmão. Ainda está faltando ainda bem uns 5 irmãozinhos chegar, coitadinho, que já estão apelando por esse dia. Tem irmão aqui, irmão, que vem para cá dando glória a Deus por esse dia, para poder comer uma macarronada, porque trabalha de escravo na casa do patrão, come resto de comida lá. Mas irmão, vamos esperar, meu irmão. Não vou esperar não. Macarronada quem trouxe fui eu, é minha, e eu vou comer. Por isso que Paulo disse: cada um come a sua ceia. E o que acontece? Enquanto uns ficam com fome, os outros estão tudo embriagados. Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Jesus não está no meio de uma reunião dessa não. Ele cai logo fora. Sabe por quê? Aí Paulo, para mostrar isso, dá o exemplo de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, eu vou usar aqui a minha palavra, viu? Ele poderia ter derrubado a mesa com vinho, com pão, com tudo, porque ele sabia que ia ser traído por Judas, e Judas estava lá. Era para ter pego na garganta de Judas, ter dado um supapo bom nele. Crie vergonha na sua cara, rapaz, você vai me trair, rapaz, tenha vergonha. Ele fez isso? Não. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Porque a Páscoa, né, que representava a saída do povo de Israel do Egito, que era ministrado naquele momento, primeiro tinha uma refeição. Primeiro houve uma refeição entre eles. Existiam as ervas amargas, os ovos, a água com sal, que representava as lágrimas, as frutas amassadas, que representava a argamassa dos tijolos que eles trabalhavam de dia e de noite como escravos no Egito. Existia o pão asmo, né, que era o pão sem fermento. Não porque fermento fosse pecado, mas porque o fermento, o pão asmo representava pressa, porque você só tinha 18 minutos para fazer o pão asmo. Porque a farinha de trigo, que era a matéria-prima do pão, ela já fermenta por si mesma. Não precisa botar fermento não. Ela, se demorar muito, ela mesmo se fermenta. Então é 18 minutos que a pessoa tem para preparar o pão. Se você demora mais do que isso, ele fermenta, aí não presta mais. Então o pão asmo, ele ficava como uma bolacha, quebrava em pedaços e dava um pedacinho para cada um. Não era fofinho como esse pão nosso não. Esse pão nosso, eles botam o fermento para poder inchar. Mas o fermento que a Bíblia proibia, que Deus proibiu ser colocado, não era o fermento em pó que vende porque naquela época não existia fermento em pó não. O fermento que a Bíblia quer dizer era deixar o pão, a massa num canto para ela poder inchar, porque como eu disse, o próprio trigo ele já fermenta por si mesmo. Então Deus disse assim: não, quando vocês for fazer o pão da Páscoa, não deixe fermentar, faça rápido,
porque isso representa a pressa com que vocês saíram do Egito. No momento em que o sangue foi colocado nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou e livrou vocês, os primogênitos, da morte. E no momento em que Faraó disse: tire esse povo daqui, todo mundo juntou na carreira o que tinha e foi embora. Então cada utensílio da Páscoa representava uma ação que aconteceu naquela época. As ervas amargas que eles comiam na hora da Páscoa, na hora da ceia, representava o amargor, o sofrimento e a dor. Eles tomam 4 copos de vinho, 4 taças de vinho, mas antes de tomar o vinho, eles colocam o dedo dentro, e cada pingo que eles tiram representa a perda da alegria, porque o vinho representa a alegria, e cada pingo que eles tiram com o dedo representa tirando a alegria por causa do sofrimento do Egito. E tem uma simbologia enorme em volta disso. Mas Jesus se reuniu naquele dia justamente para celebrar a Páscoa, que era uma das grandes festas judaicas. E na hora que ele, depois de ter jantado com seus discípulos, de toda a cerimônia, de todo louvor, foram louvados hinos do saltério hebraico, que é o livro dos Salmos. E depois de tudo aquilo, eles partiram para o momento da ceia, aonde Jesus pegou o pão asmo e disse: isso aqui é o meu corpo. Amém? Isso representa o quê? Não quer dizer que Jesus transformou o pão num pedaço de carne. Transubstanciação é a transformação dos elementos. Por isso que tem transubstanciação, ou seja, transformação de elementos. Segundo a Igreja Católica, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, ele estava se referindo que no momento em que ele orou, o pão se transformou em carne e o suco se transformou em sangue. Mas isso foi combatido pelos pais da igreja, porque nós, através dos ensinamentos dos pais da igreja, não acreditamos na transubstanciação, acreditamos na consubstanciação, que é a conversão. Cristo está presente na ceia, não transformando o pão, mas na representação do pão e na representação do cálice. Assim como Deus e Cristo geraram um corpo, e desse corpo eles adentraram para morrer na cruz, assim também na ceia o Senhor Jesus é representado na forma de pão e de suco e de vinho, para poder alimentar a sua igreja. Isso chama-se consubstanciação. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um detalhe muito teológico, é um detalhe bem aprofundado. Se você quiser conhecer melhor, venha para o ensinamento, que a gente dá um ensinamento mais profundo sobre isso. Porém, o apóstolo Paulo, ele volta à memória dos irmãos para a ceia. Ele quis dizer o seguinte: gente, vocês estão lembrados como foi a ceia do Senhor? Ninguém meteu a mão, ninguém comeu tudo e deixou os outros com fome, não. Jesus pegou o pão, partiu igual e deu para cada um pedaço. Depois deu o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, e este pão representa o meu corpo. Não teve imundiça, ninguém discutiu nada, não houve briga, não houve contenda, todo mundo sentado à mesa, esperando Jesus ministrar. Por isso que Paulo diz assim: espere um pelos outros. Cadê a ordem? Aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Indignamente aqui não é uma pessoa tomar ceia em pecado, não. É você tomar a ceia sem respeitar aquilo que está sendo feito. Porque tem gente que toma a ceia como se estivesse lanchando, sem temor nenhum, sem respeito nenhum, como estava sendo aqui, Maurício. Enquanto eles estavam no início, todo mundo respeitando o amor e a divisão, de repente houve a mundiça, bagunçaram tudo. Então Paulo está dizendo assim: amados, a ceia não é para ser comida, a ceia é para ser compartilhada. Quem está compreendendo, diga amém. Não tendes, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria
o seu próprio jantar, e assim um tem fome e os outros se embriagam. Aí aqui diz o seguinte: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo aqui desce o chicote. São os esfomeados. Vocês não tem casa para comer não? Em casa não tem comida não? Vocês passaram o dia todo de fome, foi para vir comer na igreja? Vocês não tem vergonha disso não? Vocês estão tão abastados que vocês estão. Tem pessoas dentro da igreja que não tem condição de fazer uma macarronada porque não tem condição de comprar. E vocês comem macarronada todo dia e não mataram a fome ainda. Não tem paciência de esperar os irmãos, os menos favorecidos chegarem. Aí ele diz justamente isso aqui: cada um comendo a sua própria ceia, ou come demais ou bebe demais. Então, qual é o perigo da Santa Ceia? É você perder o referencial do que ela é. Precisa você estar em pecado para não tomar ceia, não. Se você perder o referencial dela, você não toma ceia, não. Ceia, olha o que Paulo diz: quem come e bebe indignamente. Quando ele fala indignamente, ele está falando do ato e não da pessoa. Senão ele diria o seguinte: aquele que come e bebe estando indigno, mas ele não usa a palavra indigno, ele usa indignamente. Se o crente ele perder a importância da ceia, se ele achar que a ceia é uma coisa normal, uma coisa besteira, se eu não vier, não tem problema não. Se eu ficar sem ceia, não tem problema não. Então, quando você começa a ter essa visão, você se torna, aí você começa a ver a ceia como uma coisa indigna, como algo sem valor. Eu nunca vi uma geração de crentes tão indiferentes com as coisas de Deus como essa de hoje. As pessoas não ligam se não tomar ceia, não vêm na igreja, não dão nada, parece que não está acontecendo nada na igreja. E é isso que Paulo está falando de uma ceia indignamente. Se a pessoa não tem consciência plena daquilo que é hoje, acha que é um copinho de suco e um pedacinho de pão e acabou, Paulo diz que você come e bebe para a sua própria condenação. Por quê, pastor? Porque você perdeu o sentido da ceia, perdeu o temor da ceia, perdeu a consideração. É como se você fosse um Judas. Judas, quando entrou na ceia, ele não entrou para ceiar com os discípulos, não. Ele entrou somente para marcar presença, porque ele já vinha do acordo que ele fez com os sacerdotes de vender Jesus por 30 moedas. Então, quando ele chegou na ceia, Jesus disse logo assim: um de vocês vai me trair. Pronto. Aí ele já gelou, ele já ficou ali todo desconfiado. Aí os discípulos perguntando: serei eu, Senhor? Serei eu? Serei eu? É eu, Senhor? Diga se foi eu. Jesus disse: aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Mas dar o bocado molhado era uma atitude natural de quem servia a mesa. Não era uma pessoa só. Todos que estavam ali iam receber um pouco do bocado molhado. Se pegava o pão aso, molhava no líquido e entregava para a pessoa, porque ele é seco, ele é duro. O pão asmo é uma bolacha mesmo, uma bolacha, aquela bolacha redonda, tem umas bolachas redondas que tem, eu não sei como é o nome dessas bolachas, não é, se fosse creme crack era boa, mas não é não, é seca e dura. Aí molhava e dava a pessoa. Bocado molhado não era porque Jesus ia espremer na mão e fazer aquela pasta, botar dentro d'água e dar para a pessoa, não. Bocado molhado era dessa forma. Então, quando Jesus deu para os discípulos um bocado molhado, todo mundo ficou mais em dúvida: oxê, quem é? E Judas todo desconfiado. E Jesus disse assim: em verdade, o Filho do Homem vai ser julgado e condenado e morto, como a respeito dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Eu tenho certeza que Judas ficou gelado naquela hora. Os discípulos tudo preocupados, querendo saber quem era, e ele ali calado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: aquilo que tu tens de fazer, faz logo.
Aí a Bíblia diz assim: e Satanás entrou em Judas. Ele precisou de Satanás naquela hora, porque ele estava sem força. Eu acredito, isso é eu que estou dizendo, viu? Não é a Bíblia não. Eu acredito que Judas ia se quebrar. Ele não ia não. Rapaz, eu não vou não, não mais não. Porque a ordem era que ele pegou o dinheiro, mas ele tinha que ir lá e entregar Jesus aos sacerdotes. Mas diante daquilo que ele ouviu ali na ceia, eu acho que ele não queria, ele temeu. Mas quando Satanás entrou no coração dele, ele perdeu a noção de tudo. Aí entrou a avareza no coração dele, o ódio no coração dele. Porque Judas, na realidade, nunca foi crente. Judas nunca foi crente. E Jesus nunca rejeitou Judas. Toda a vida abraçou Judas. Aí fazer o que, né, irmão? Cada cabeça pensa, né, do seu jeito. Porque se Judas fizesse como Pedro, que quando negou Jesus 3 vezes, porque negar uma pessoa, Jesus disse o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Pedro estava correndo o risco de ir para o inferno. Mas ele, quando negou Jesus 3 vezes, que ele lembrou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Eu acredito que ele foi para um canto e dobrou o joelho e começou a chorar e pedir perdão. E Jesus perdoou ele. Que lá na frente, quando Jesus encontrou ele depois da ressurreição, chamou ele assim, olhou nos olhos dele e disse assim: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o teu amor comigo, Pedro, não pode mais ser demonstrado, porque eu vou para a glória, mas as minhas ovelhas vão ficar aqui. 3 vezes, do jeito que ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes se tu me ama. Ainda disse mais para ele assim: olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Quando tu eras moço, tu te vestias e ia para onde tu queria. Mas quando tu for velho, outros te vestirão e te levarão para onde tu não quer. Jesus estava falando, sabe de quê? Do momento em que ele estava vestido como se fosse o próprio Jesus e arrastando uma cruz para ser crucificado. E na hora da crucificação ele disse: eu não aceito isso não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor não. Se quiserem me matar na cruz, me matem, agora de cabeça para baixo. E assim foi feito. Então, o que é que Jesus quer de mim, de você? Consciência daquilo que a gente está fazendo. O que é que a ceia é? É a maior honra que um crente pode ter na terra. De 2 sacramentos que Jesus deixou, um é a ceia, o outro é o batismo. É a maior honra, porque o próprio Jesus disse: faça isso em memória de mim. Qual é a memória que a gente tem de Jesus na ceia? Da sua morte, da sua ressurreição e do perdão dos nossos pecados. Através da sua morte na cruz, somos livres da condenação do inferno. Amém, irmão? Não pense que isso aqui é só uma comida não, irmão, que é só um passatempo, é só um costume. Não, isso aqui é uma ordenança de Jesus. A maior honra que um crente pode ter. Olha, eu digo que é a maior honra porque quando o crente está em pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar da ceia. Vai tomar a ceia, não, irmão? Eu não estou dizendo que todo mundo que não toma ceia está em pecado. Não estou dizendo assim não. Mas a maioria das vezes é. Por que o irmão não vai tomar ceia? Sabe que está em pecado. E poderia até tomar ceia. Pastor, me diga uma coisa. Eu falei um palavrão bem grande em casa hoje. Eu posso tomar ceia? Pode. Então, peraí. Eu falei um palavrão, posso tomar ceia? Mas a Bíblia não disse que o indigno não pode tomar ceia, não. Não pode tomar ceia indignamente. Mas se você pedir perdão, consciente do pecado que você cometeu, e se corrigir, você pode tomar ceia. Agora, se você pedir perdão, tomou a ceia, beleza, tem problema. E continuar, aí você vai sofrer as sanções, sabe de quê? Da vida eterna. Não é da ceia, não. Aí Paulo diz: por causa da forma errada com que vocês estão agindo na ceia, há entre vós fracos e doentes. Porque os irmãos, quando chegavam que não tinha nada para comer, dizia: meu irmão, misericórdia. Gente,
O mês passado a gente fez a festa do Amor Agapi, sobrou comida para todo mundo aqui, todo mundo comeu, até os irmãos que vieram atrasados comeram. Eu cheguei agora, irmão, porque infelizmente não pude chegar mais cedo, meu patrão não me liberou, eu vim doido para comer, irmão, estou morrendo de fome, não tem mais nada. Tem, não, irmão, está os pratos tudo virados, comeram tudinho, meu filho. Rapaz, isso não existe não, gente. Cadê o amor, gente? Cadê o amor? Se os irmãos trouxeram a comida para repartir, como é que comeram tudo? Meu filho comeram, não quiseram acordo não. Eu pedi aqui, gente, tenha paciência, não vamos comer agora não, vamos esperar. Meteram a boca e comeram, disseram que a ceia era minha. Não, fui eu que trouxe, eu vou comer, eu estou morrendo. Comeram tudo. Aí por isso muitos irmãos estavam fracos na fé, desanimados, estavam nem querendo vir mais para a igreja. Por isso que ele diz, muitos fracos e doentes. Quando ele fala em doente, ele está falando daqueles irmãos que ficaram enfermos na fé, por causa daquele mau costume, por causa daquela falta de amor, aquela falta de compreensão dos irmãos. E muitos que morrem, quando ele fala em morte, ele está falando da morte espiritual. Muitos até se desviaram. Se é para viver desse jeito, eu prefiro ir para o mundo. Prefiro ir banquetear nos templos pagãos. Lá eles têm amor, lá eles esperam um pelo outro lá. Aqui, os irmãos aqui começaram tão bem, e agora está essa bagunça, essa mundiça. A gente chega aqui, em vez de os irmãos estar orando, estão tudo batendo boca, esculhambando a mulher do outro, falando mal do outro, falando a maior ceboseira do mundo. Não sei como é que o negócio desse muda desse jeito. Por isso que Paulo disse, há dissensões, disseram que tem dissensões no meio de vocês. Amém, igreja? Então a ceia está aqui, ó. Eu não conheço vida de ninguém. E se for para tomar a ceia aqui, quem não pegou, pode mandar os diáconos recolher tudo e vamos para casa. Porque ninguém aqui está digno de tomar ceia com relação a pecado. Ninguém. Eu mesmo não estou. Não vou mentir. Se Jesus chegasse agora e dissesse, Antônio, tu só vai tomar a ceia se tu não tiver feito nada de errado nesse meio todinho, eu ia para casa. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. E naquilo que eu posso me consertar, eu vou me consertar. Não é porque não é com medo da ceia do próximo mês, não. É com medo de ir para o inferno mesmo. Porque a constância do pecado, a prática constância do pecado, leva o crente para o inferno. A Santa Ceia é besteira. Você está entendendo, irmão, como é a coisa? Porque tem gente que diz assim, não, eu não vou tomar ceia porque eu assisti futebol. Aí eu não vou tomar Santa Ceia porque eu bati no meu menino. Aí eu não vou tomar Santa Ceia porque eu fiz não sei o quê. Se você quiser tomar ceia, você pode. Agora para o céu você não vai não. E quer dizer que se eu tiver em pecado e tomar ceia, o que é que acontece comigo? Nada. Não acontece nada. O que é que vai acontecer se você continuar pecando? É você ir para o inferno se você morrer sem se arrepender. E é isso que o diabo vai fazer. O diabo vai botar na sua cabeça o seguinte: tu não tomou a ceia? Tomei. E tu não estava em pecado? Estava. Aconteceu alguma coisa? Não. Está vendo? Porque não é pecado. Aí você cai na onda do diabo. Não se engane não. Que quem toma ceia em pecado não acontece nada. O que acontece é o coração ficar endurecido e não querer se arrepender, achando que aquilo não é pecado, porque tomou a ceia e não aconteceu nada. Tira isso da sua cabeça, irmão. Pecado leva para o inferno. Pecado não dá câncer, pecado não dá dor de cabeça, pecado não arranca dente, pecado não faz nada disso não. Pecado leva para o inferno. E o pior do pecado não é quando você erra não, é quando você se acostuma com ele. Aí o diabo chega para você e diz assim: tu fez isso e isso, não fez? Fiz. Tomasse a ceia? Tomei. E aconteceu o quê? Nada. Então não é pecado. Você está entendendo a estratégia de Satanás? Então não use a ceia como termômetro para dizer se uma coisa é pecado ou não. Use a Bíblia, olha. É aqui, ó. Se tiver aqui, fuja. Não espere ceia não. Não, eu estou assistindo os filmes pornô, eu vou tomar ceia. Se eu não sentir nada, é porque não é pecado. Vai nessa. Vai lá. Eu desafio você a tomar 200 ceias dessa. Não vai sentir nunca nada. Agora morra para tu ver se tu entra no reino do céu. Aí é diferente. O perigo está aí. Não está na ceia não. Amém, igreja? E o crente que tem isso na mente,
que não vai tomar ceia porque cometeu o pecado, está se autopunindo por uma coisa que a Bíblia não manda você fazer, mas quer fazer, faça. Peça perdão pelo seu pecado, não é só na ceia não. Paulo disse aqui: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você não precisa que ninguém lhe aponte pelos seus erros não. Se julgue a si mesmo. Olhe para dentro de você. O que é que você está fazendo de errado? Tem algo na sua vida que Deus não está se agradando? Tem algo na sua vida que o Espírito Santo não está se agradando? Então julgue a você mesmo. Conserte você mesmo. Porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E como é que Deus nos repreende? Na consciência, porque você conhece a verdade do Evangelho. Você sabe, o crente sabe o que é certo e o que não é. Faz se quiser fazer, mas sabe o que é certo e o que é errado. Amém, irmão? A Santa Ceia não é sinal para dizer a você que o que você está fazendo é pecado ou não. Não é. Não pense nisso não. A Bíblia diz que quando a gente toma ceia em pecado, a gente acumula condenação para nós. A gente vai para o inferno. Por quê? Porque a gente está em pecado e não porque tomou ceia. Amém? Então está aqui o pão e o cálice. O presbítero Bruno vai ministrar. O mês passado fui eu, agora é ele. Ele vai ministrar. E cada um peça a Deus perdão e se conserte, porque Jesus está voltando. Se você morrer ou Jesus voltar, você na prática do erro, você perde a salvação. Mas por causa da ceia não. Então tenha cuidado. Mas Paulo não diz, pastor, que por causa disso tem fracos e doentes. Disso que? Por causa do desleixo, por causa da falta de respeito que os irmãos de Corinto estavam tendo com o amor, com a partilha. Eles não estavam partilhando como deveria ser, e os irmãos mais simples estavam sendo humilhados e perseguidos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.